Bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença, né, de todos e agradecer a Luziane e a Tatiane, que gentilmente concordaram, né, em participar dessa aula. Hoje, antes de vocês começarem, eu só queria falar o quanto a gente está feliz e animada, né, por esse novo projeto. É um projeto que a gente começou com aulas entre a equipe de psicologia e depois a gente foi sonhando e pensando que outras pessoas poderiam contribuir, né, com esse aprendizado. Eu acho que a gente está, de fato, se comprometendo com a profissão na medida que a gente se dispõe a socializar o nosso conhecimento. Então, esse é o nosso compromisso também. E agradeço por vocês também partilhar, né, dessa ideia. Então, os nossos encontros vão ocorrer toda segunda-feira às 11 horas, né? Eu já convido a todos que estão participando. Na próxima segunda-feira, a gente vai ter uma aula também com um médico paliativista, né? Ele vai falar sobre cuidados paliativos na pandemia. É um tema, assim, que é muito interessante. Quem puder participar, estão todos convidados. Queria agradecer a Luziane, a Tatiana, e vou deixar vocês se apresentarem, tá? E fique à vontade para, né, para falar, e no finalzinho a gente abre para perguntas, ok? Obrigada. Nós que agradecemos muito, o prazer estar aqui conversando com vocês. É excelente ver essa equipe, né? O quanto ela cresce. Eu tenho um carinho enorme pela Sheila e pela Jaque, o trabalho que elas desenvolvem, e que tivemos um momento em que conseguimos realizar esse trabalho próximas, né? Fico muito feliz de estar aqui, e as trocas de conhecimento que a gente faz, prometo me organizar para estar mais nas reuniões de vocês. Acho o projeto excelente, e traz muito conhecimento aí para todos, né? Em relação às temáticas que vocês estão trabalhando, estão desenvolvendo. Quero me aproximar mais e também trazer os alunos para compartilhar desse conhecimento. Bom, eu sou Luziane, eu sou professora na Universidade Católica Dom Bosco, sou professora do programa de pós-graduação em psicologia aqui na universidade. Nós estamos trabalhando com temáticas relacionadas à promoção de saúde mental, né, promoção de saúde em ambiente acadêmico, e recebemos prontamente o convite da Jaque e da Sheila para conversar com vocês a respeito disso, né? Nós vamos apresentar um pouco do que nós estamos estudando a nível de temática. Não é nada, nenhuma pesquisa sistematizada, mas sim temáticas que levam a nossa preocupação, né? E partem do estudo também da Tati, né? A Tati está desenvolvendo o projeto dela do doutorado voltado a essa temática da saúde mental na pandemia para estudantes universitários. Então, ela vai apresentar também um pouquinho a respeito de estratégias e questões que ela tem levantado aí nos estudos dela. Tá certo? Mais uma vez quero frisar que eu agradeço, estou muito feliz em poder estar aqui contribuindo, né? Espero poder estar contribuindo com o conhecimento, com a possibilidade da gente pensar um pouco a saúde mental, e principalmente no ambiente universitário. Vocês já falaram que a maior parte, né, são pessoas que trabalham no hospital e provavelmente já vivenciaram o contexto universitário, ou vivenciam ainda o contexto universitário, né? O Pedro, eu tenho contato, né, Pedro? A gente já trabalhou junto, já dei aula na FAG, então a gente se conhece também. Muito provavelmente algumas carinhas que eu não estou conseguindo identificar também, mas é provável que a gente já tenha trabalhado junto. Então, mesmo que seja um ambiente hospitalar, que vocês estejam atuando nessa relação, o contato com o acadêmico sempre está, né,
próximo a vocês. Então, sempre vocês vão ter esse contato e provavelmente sentem ou sentirão os impactos dessa condição, precisarão lidar com isso. Então, a gente pretende falar inicialmente da questão de saúde mental e voltar mais especificamente para o contexto do universitário. Tá? Tati, você pode compartilhar para a gente? Bom, tá aparecendo aí? Aqui tá aberto. Aí, agora abriu. Bom, é importante que a gente tenha um conceito, né, de saúde mental. O que é saúde mental? Como a gente compreende esse aspecto? Como a gente compreende esse aspecto? A saúde mental, ela é parte de um conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde, né, aonde saúde seria um estado de bem-estar físico, mental, social, de forma integral, e não apenas a ausência de doença e enfermidade. Se a gente está falando de um estado mental que integra a condição mental, a gente está falando de saúde mental também, como algo importante para a gente ter saúde, né? Sendo assim, a saúde mental é um estado de bem-estar em que os indivíduos reconhecem as suas habilidades, são capazes de lidar com as tensões normais da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera e fornecer contribuições à sua comunidade. Então, a saúde mental ela é mais que a ausência de um transtorno mental, né? A gente fala de sofrimento mental quando o indivíduo tem dificuldade para reconhecer as suas habilidades, a capacidade de lidar com as questões, né, as tensões normais da vida e ser produtivo no ambiente em que ele se desenvolve. Tá? Pode passar, Tati. Importante a gente ter uma identificação, saber como a gente pode reconhecer sinais de alerta em relação a problemas de sofrimento mental. Então, por exemplo, comer ou dormir pouco, se afastar de pessoas e atividades habituais, ter pouca ou nenhuma energia, sentir-se entorpecido ou como se nada importasse, ter dores e sofrimentos inexplicáveis, sentir-se impotente ou sem esperança, fumar, beber ou usar drogas mais do que o normal, sentir-se incomumente confuso, esquecido, tenso, com raiva, chateado, preocupado ou com medo, experimentar mudanças severas de humor que causam problemas em relacionamento, ter pensamentos e memórias persistentes que você não consegue tirar da cabeça, ouvir vozes e acreditar em coisas que não são verdadeiras, pensar e machucar a si mesmo ou as outras pessoas, e a incapacidade de realizar tarefas diárias, como cuidar dos filhos, ir para o trabalho, ser produtivo no trabalho ou na escola. Então, são alguns sinais que ajudam a gente a identificar se a gente está passando por algumas questões relacionadas ao sofrimento mental. As questões relacionadas à saúde mental têm sido englobadas dentro das metas de desenvolvimento global, né? Elas têm sido inseridas dentro das metas de desenvolvimento global. Por quê? A gente tem algumas justificativas para levar a saúde mental como algo extremamente importante para o desenvolvimento global. Uma delas, os transtornos mentais, neurológicos e comportamentais representam 10% da carga de doença, sendo que 30% das doenças não fatais. A depressão é um dos principais transtornos, né, de saúde mental. 1 em cada 5 crianças e adolescentes tem um transtorno mental no mundo. Cerca de metade desses transtornos começam antes dos 14 anos.
um a cada 4 pacientes que visitam um serviço de saúde, independente de quais os serviços, apresentam um transtorno mental. Só que esse transtorno mental não é diagnosticado e nem tratado. Uma pessoa morre por suicídio a cada 40 segundos, sendo que essa é a segunda principal causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. Os transtornos mentais afetam e são afetados por condições crônicas de saúde, várias delas, e esses transtornos mentais, o sofrimento mental, causa problemas em relação ao comportamento, a dificuldade na adesão ao tratamento, a diminuição do funcionamento do sistema imunológico e mau prognóstico, ou seja, compromete a recuperação da saúde relacionada a outras condições de doenças, como as doenças crônicas. Pessoas com transtornos mentais morrem 10 a 20 anos mais cedo do que a população em geral. E a economia global perde muito, cerca de US$ 1 trilhão em produtividade devido aos transtornos mentais. Então, isso são alguns dos argumentos que levam a gente a pensar por que a saúde mental deve ser importante. Né? E, em função disso, a Organização Mundial de Saúde estabelece um plano de ação de saúde mental, né, aonde o objetivo desse plano de ação é fortalecer lideranças, preocupações relacionadas à saúde mental por gestores, líderes, desenvolver estratégias de promoção e prevenção em saúde mental antes que isso venha a ser um problema grave, o que acaba sendo o foco, a prioridade das intervenções em saúde, né? Principalmente condições graves de saúde mental, e a gente precisa estabelecer algo que seja preventivo e desenvolver estratégias que promovam melhor as condições de promoção e prevenção dos riscos em saúde mental. A gente precisa pensar em determinantes também que afetam a condição de saúde mental das pessoas, né? Por que, diante de tantas as condições que as pessoas estão impactadas no mundo, uma pessoa tem uma resposta diferente da outra, né, em relação ao seu comprometimento em saúde mental? A Organização Mundial de Saúde traz 3 determinantes muito importantes para que a gente entenda como essas questões de saúde mental impactam as pessoas de maneira diferente. Então, são os atributos individuais e de comportamento, né, características do indivíduo, que seriam relacionadas à capacidade da pessoa de lidar com sentimentos, lidar com o mundo ao seu redor, né, participando de atividades, sendo produtiva, assumindo responsabilidades, conseguindo respeitar opiniões dos outros e colocar as suas opiniões também. Os fatores do ambiente, né, que são relacionados à oportunidade para o desenvolvimento de conhecimento em relação ao desenvolvimento socioeconômico, né, e de ambiente e fatores e circunstâncias sociais e socioeconômicas também. Então, são características que as 3 são muito importantes, né? E elas se interrelacionam para que a gente possa entender as características de saúde mental e como as pessoas são impactadas, mais ou menos, por conta desses fatores. São fatores que vão ou contribuir ou prejudicar as condições de saúde mental das pessoas, né? Alguns exemplos que a gente tem aqui. Pode passar, Tati. Pode passar. Então, alguns exemplos, né, nas características individuais. A autoestima, né, a baixa autoestima pode comprometer pode levar a problemas de saúde mental, é um dos fatores. Porém, a melhor condições de autoestima podem favorecer, ser fator de proteção em relação à saúde mental. A habilidade para resolver problemas, gerenciar problemas em frente à adversidade ou estresse, a habilidade de se comunicar e um estilo de vida saudável. São coisas que podem atuar como fatores de proteção. O contrário disso poderia levar a um risco,
né, maior comprometimento à saúde mental. Em relação às circunstâncias socioeconômicas e sociais, o suporte social, a possibilidade de ter familiares próximos, amigos e ter uma rede de suporte social favorece a saúde mental. Por outro lado, condições de isolamento e essa falta de suporte social pode comprometer a saúde mental. As interações familiares, quando elas são positivas, né, elas são satisfatórias, saudáveis para os indivíduos, elas podem favorecer, e por outro lado, quando há negligência e violência nas relações familiares, isso pode comprometer a saúde mental. A segurança física e a proteção, a condição socioeconômica, né, condição socioeconômica baixa pode comprometer a saúde mental, o desempenho acadêmico pode favorecer as condições de saúde mental, por outro lado, o fracasso escolar pode prejudicá-la, né, a satisfação e o sucesso no trabalho também impacta de forma favorável, e por outro lado, a insatisfação e o insucesso no trabalho compromete a saúde mental. Em relação aos fatores do ambiente, a acessibilidade a serviços e tratamento pode favorecer, né, melhores condições de saúde mental. A justiça social e inserção social também são aspectos que favorecem, né, a possibilidade de você se sentir incluído num grupo. O desenvolvimento dessa inserção social é um fator favorável. Por outro lado, grupos que são acometidos pela exclusão social acabam tendo maior riscos em relação à saúde mental. E a igualdade de gênero e etnia, né, que é um dos fatores relacionados a isso também, pode favorecer a saúde mental. Por outro lado, essa desigualdade compromete e traz risco à saúde mental. Quem são as pessoas mais suscetíveis, né? De acordo com o levantamento desses autores, Alegria et al. É um estudo de 2018 que apresentou alguns determinantes sociais em relação à saúde mental. E o que eles percebem como grupos mais acometidos em relação a essas condições. As famílias que vivem na pobreza, pessoas com condições crônicas de saúde, grupos minoritários e pessoas expostas ou deslocadas por guerras ou conflitos, né? Situações de estresse que acabam comprometendo de forma global e trazendo mudanças bruscas na vida das pessoas. Pode passar, Tati. E aí a gente vai para o campo universitário, né, tendo essa como uma possibilidade de entender o que é saúde mental e quais são os fatores que comprometem a saúde mental. A gente tem universitário como uma população vulnerável, né, e que também pode apresentar riscos em relação aos problemas de saúde mental. Nós temos que o jovem é o maior público dentro da universidade, né? O jovem que ainda não desenvolveu uma carreira, ainda não está inserido ou firmado no mercado de trabalho, que está buscando isso a partir de uma expectativa dentro da universidade. Então, ele cursa o ensino superior para se desenvolver e melhor se desempenhar no mercado de trabalho, né? Por conta das questões de saúde mental, o quanto elas estão acometendo jovens universitários, os problemas de saúde mental têm sido um problema ainda maior que o desempenho acadêmico. Se fala mais e se entende que é uma preocupação muito significativa em saúde mental, tanto quanto, ou se não maior, que o desempenho acadêmico dessas pessoas. Isso pode comprometer o desenvolvimento da vida em relação a inúmeros fatores que podem ser a dificuldade na inserção do mercado de trabalho, o desempenho satisfatório. Então, a preocupação em saúde mental realmente é significativa no ambiente acadêmico. Um estudo de Neves e Dalgalarrondo apontou, por exemplo, que os jovens universitários têm um indicador de psicopatologia, tem mais indicadores de psicopatologia de pessoas
de jovens universitários do que jovens que não estão na universidade, né? Para a gente observar, e nesse estudo, como a universidade é um ambiente que traz maior dessas indicações e sugere um ambiente adoecedor também, né? Em relação à pandemia, o que nós temos? Nós temos um jovem que apresenta um caminho certo para o mercado de trabalho, o que fazer, como fazer agora diante das novas condições que nós temos, né? E aonde ele vai se inserir no mercado de trabalho. O ajuste a um novo sistema de aprendizagem que muitas vezes é pouco conectado com os problemas do mundo real, ou seja, né, o quanto as aulas e o quanto esse conhecimento entende e se apropria do que vem a ser no futuro, como trabalhos, né, a qual ele vai se inserir, e a questão de estresse financeiro, como manejar suas dívidas, né, a mensalidade, a sua rotina financeira, sendo que há um aumento de desigualdade, né? Pessoas que são ricas, que têm melhor condição financeira, acabam se mantendo melhor nessa condição, porém, pessoas que têm menores condições acabam tendo ainda mais comprometimento em relação a esses fatores financeiros. Uma pesquisa aponta que 76% pesquisadores, num estudo multicêntrico, realizaram um levantamento de alguns países, né, e dentre eles o Brasil, e eles indicaram que 76% dos jovens brasileiros universitários identificaram problemas de saúde mental ao longo da pandemia. Dentre eles, aumento de estresse e ansiedade estava em 87%, 17% apresentaram pensamento suicida e apenas 21% desses universitários procuraram ajuda para lidar com esses problemas de saúde mental. Isso é algo preocupante, porque em detrimento da quantidade de problemas que a gente tem em saúde mental, há pouca busca de ajuda em serviços de saúde mental. E a que isso se atribui? Pode passar, Tati. A gente vamos falar um pouco a respeito do investimento em saúde mental a nível de setor público, né? Em relação aos profissionais de saúde mental, nós temos menos de 2% para cada 100 mil habitantes em países de baixa renda, sendo que países de alta renda é 70 para cada 100 mil habitantes, em média, dados da Organização Mundial de Saúde. Indica que os países de média e baixa renda dedicam menos de 1% dos gastos em saúde mental, ou seja, a saúde mental não é tratada da forma como ela deve ser, como ela merecia ser tratada, dados os problemas grandes que vêm ser decorrentes dos problemas de saúde mental. A barreira para o tratamento eficaz em saúde mental seria a falta de reconhecimento de que isso é grave e isso pode comprometer diversos âmbitos da condição de saúde, e a falta de compreensão sobre os benefícios desse serviço, entender o quanto eles podem ser eficazes, em que medida ele pode ser eficaz, né? Isso leva formadores de políticas públicas, seguranças, políticas de saúde, trabalho e o público em geral a realizar uma distinção aonde a gente ainda prevalece no modelo biomédico que determina que condições físicas são diferentes das condições psicossociais e leva à compreensão de que tratar doenças que são colocadas como uma condição física são prioridade em detrimento das condições de saúde mental, como se as duas não andassem juntas. Bom, a Tati vai trazer mais informações, dando continuidade aí à nossa discussão. Vou passar aqui agora. Tá. Vou me apresentar então. Bom dia para vocês. Eu sou a Tatiane, eu sou psicóloga, eu sou doutoranda em psicologia da saúde, sou orientanda da professora Luziane. E meu projeto de pesquisa no doutorado é a saúde mental dos universitários nesse contexto de pandemia. Então, a gente tem visto bastante coisa sobre isso, a gente tem estudado bastante sobre o que tem sido feito, né, nesse aspecto, com esse público.
E eu vou falar com vocês um pouquinho assim, o que eu tenho visto na prática em relação a como a gente lidar. Vi vocês falando no começo, né, do trabalho de vocês, do contato que vocês têm tanto com a pandemia e com as pessoas, né? E eu tenho visto que as questões em psicopatologia, em saúde mental, têm interferido bastante na condução do atendimento psicológico diante de pacientes em setores de Covid, dos familiares. Então, para a gente poder pensar como que esse impacto está chegando nesse público. Então, como os universitários estão lidando com o impacto psicológico da pandemia. Pode passar. Pensando principalmente nesse impacto de pandemia, de tudo que isso vem modificando, uma reação imediata, desde o começo de 2020 que a gente tem vivido, é esse estado de alerta, né? Vem a preocupação, a confusão, o estresse, essa sensação de falta de controle e incerteza. Isso acontece com todo mundo que está envolvido, que está vivenciando essa etapa. E esse impacto psicossocial, ele tem muita relação com a magnitude da situação e também a vulnerabilidade que a pessoa apresenta. Então, a gente vem tendo esse aumento, né, dos casos, a gente teve uma diminuição no ano passado, depois isso começou a piorar, a gente tem novas variantes, a gente tem uma extensão desse período de quarentena que a gente não imaginava, que a gente achou que ia ser um período, isso ia acabar e a gente ia retomar as nossas atividades. Então, tudo isso é a magnitude dessa pandemia, o quanto isso está impactando o nosso dia a dia, mas isso também vai ao encontro da vulnerabilidade de cada um, a predisposição que cada um tem para lidar com essas situações de estresse, com essa situação de emergência. Pode passar. Na Universidade de Boston, em 2020, eles fizeram uma avaliação com 33 mil alunos em 36 faculdades, e eles fizeram essa triagem que 47% desses alunos apresentaram sintomas significativos para depressão ou ansiedade. 83% dessa população toda relatou que a saúde mental tinha impactado negativamente no desempenho acadêmico. Mas para a gente pensar o quanto essas coisas não podem estar separadas, né? O quanto a gente precisa reorganizar as nossas exigências e o que a gente espera de cada coisa, né? Porque a luta por sobreviver, por manter os familiares bem, né, por se proteger, não tem como a gente priorizar e exigir uma produtividade, um desempenho acadêmico, uma produtividade profissional no mesmo ritmo, porque tem outras coisas concorrendo, né? E a sensação de cansaço, de irritabilidade, de estresse, de humor deprimido, isso tem aparecido de modo geral. Quem já tem uma vulnerabilidade para vivenciar esse tipo de situação vai ter uma expressão patológica muito importante. Então, a gente precisa estar atento e a gente está longe das pessoas, né? Então, essa verificação do que está acontecendo está cada vez mais difícil também. Pode passar. Eu coloquei aqui um pouquinho do que a gente vai pensar em estresse e ansiedade, que são esses marcadores que mais aparecem e também o que está mais voltado para o trabalho que a gente vai ter no doutorado. Então, o estresse é uma reação natural do nosso organismo a uma situação de perigo ou ameaça. Geralmente está relacionado a uma vivência traumática. Pode ocorrer quando o indivíduo percebe que a situação está além de sua capacidade de resolução. E a gente está vivendo, cada dia, essa dificuldade, essa incapacidade, essa impotência para resolver algumas coisas, né? A gente se protege, a vacina está chegando, aí a gente vê casos que a pessoa... A gente vê casos de reinfecção, a gente vê que a vacina não chega para todo mundo, a gente vê que não é todo lugar que está sendo organizado. Então, todo dia a gente está vendo que as coisas que acontecem estão indo além da nossa capacidade de resolução. E isso gera esse estresse, isso gera essa sensação de o que eu faço, né? Por onde eu começo, ou para onde eu vou me segurar. Pode passar. A ansiedade é uma antecipação de ameaça futura, é um sinal adaptativo, né? Todo mundo precisa ter ansiedade para a gente poder se movimentar, para a gente poder resolver coisas, para a gente poder ir atrás de coisas, mas dependendo do quanto essa ansiedade participa do nosso dia a dia, ela pode vir a ser um sintoma de um conflito. Então, ela pode vir a ser uma manifestação psicopatológica, quando ela é excessiva, difícil de ser controlada e frequente. E a ansiedade, o transtorno de ansiedade é um transtorno que vem crescendo muitos casos nos últimos anos, porque tem bastante ligação com
com essa vivência moderna, né, da produtividade, da satisfação, da realização pessoal, de tudo ser muito rápido, e a pandemia veio e atrapalhou todos esses planos, a gente teve que se readaptar. E essas questões ambientais também fazem muita diferença, porque o que antes a gente precisava pensar, pensando no universitário, que era era investir na faculdade, era fazer o que precisava, era produzir, era tentar se formar dentro do período certo, agora as prioridades se reorganizaram. É se cuidar para se manter saudável, é pensar em um jeito de ganhar dinheiro, é talvez assumir algumas funções que antes não tinha, que é de cuidar de pessoas que têm que ficar agora em casa, é de ter que compartilhar um espaço com pessoas que você convivia, mas que não tinha que compartilhar o tempo todo o espaço. Então, a gente ouve bastante os adolescentes e os jovens na universidade falando: a gente tem que dividir computador, tem que dividir espaço do trabalho, tem que trabalhar todo mundo junto, tem que cuidar das coisas de casa. Então, as coisas começaram a se modificar e as prioridades mudaram, mas a pressão ainda do ambiente, a pressão externa ainda existe, né? Pode passar. Como reconhecer os sinais de estresse e ansiedade? Aqui, diferenciando um pouco os sinais físicos e emocionais, porque eu acho que isso é um trabalho que a gente, enquanto psicólogo, precisa prestar bastante atenção, porque alguns sintomas se confundem muito, né? Então, para a gente pensar em como isso aparece no corpo, né? A falta de ar, quando não tem algum problema respiratório, um resfriado, é um dos sinais super importantes da ansiedade e é um dos sinais indicativos de COVID. Né? Então, eu tenho bastante paciente no consultório que teve crises de ansiedade bastante significativas e a condução foi fazer um teste para ver se estava com Covid, ou foi procurar a ajuda médica para poder ver a saturação, porque são sintomas que se confundem, né? E pessoas que que estão infectadas, que têm dificuldade respiratória, a crise de ansiedade aumenta e potencializa essas dificuldades. Então, é uma coisa que a gente precisa identificar esses sinais de ansiedade e estresse. Dor de cabeça, que também pode ser um sintoma a ser confundido com sintomas da COVID, aumento dos batimentos cardíacos, alterações drásticas de apetite, de sono, sensação de queimação ou peso no estômago, cansaço, falta de energia, tensão muscular e tremores. Os sinais emocionais. As emoções excessivas e persistentes de tristeza, raiva, culpa, medo ou preocupação. Humor deprimido, desânimo, irritação ou sentir que está com os nervos à flor da pele, indiferença afetiva, uma sensação de tanto faz, de estar frio afetivamente. Toda essa situação, a preocupação, a incerteza, o quanto tempo isso vai durar e o quanto isso vai afetar todo mundo, o distanciamento social, a necessidade de fazer mais coisas em menos tempo, porque a ideia que a gente tem do online a gente vê que a gente acaba produzindo mais ou fazendo mais coisas porque a gente encaixa as coisas nos intervalos, né? E a gente, quando, por exemplo, pensando no estudo, quando a gente tem um lugar para a gente ir, onde tem alguém de referência, onde está organizado para acontecer o estudo, a gente se organiza e se adapta. Quando a gente está no nosso quarto, na nossa casa, com um monte de estímulo que te distrai, com a gente está tendo que fazer da casa um lugar formal de trabalho. Então, todas essas confusões também sobrecarregam, nos sobrecarregam e faz com que a gente tenha uma paralisação, que é essa coisa do desânimo. É como se fosse assim, para que eu vou fazer isso? Né? Quanto tempo isso vai durar? Né? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou me importando tanto? Né? Eu tive contato com bastante universitário para falar um pouquinho sobre como que eles têm sentido a questão da pandemia, e tiveram algumas universidades que ficaram um tempo sem aulas, né? Sem atividades, e ficaram, por exemplo, teve a Federal do Mato Grosso, eles ficaram a turma de medicina ficou 10 meses sem nenhuma atividade. Então, a maioria era de fora, eles voltaram a morar com os pais, voltaram a ter outra rotina, então eles tiveram que reorganizar toda a função também, a função familiar, a função de universitário. Então, tudo isso sobrecarrega bastante e às vezes a pessoa pode reagir com uma paralisação emocional, né? Como aquela coisa, tanto faz, né? Estudar ou não estudar, formar ou não formar, pode passar. Os sinais comportamentais.
Discussões e perda de paciência com as pessoas, evitar expressar e compartilhar sentimentos, aumento o abuso de substâncias, comportamentos de violência, agitação. Então, aumentou bastante os casos de violência doméstica, por conta desse convívio extremo e forçado, né? E por conta da vulnerabilidade de cada pessoa. Mas essas questões comportamentais, elas começaram a aparecer com mais frequência. Sinais cognitivos, dificuldade de lembrar informações e ter brancos de memória, dificuldade de concentração nas tarefas, dificuldade de tomar decisões, confusão, pensamentos repetitivos e intrusivos que invadem a mente sobre temas desagradáveis. Então, o medo da morte, o medo de adoecer, o medo de perder pessoas, o medo de não ter dinheiro, né? Então, acho que todo mundo, em algum nível, em algum momento dessa pandemia, teve todos esses pensamentos, né? E cada um vai administrando com os recursos que tem, os recursos internos que tem, os recursos sociais que tem. E quando a pessoa tem uma vulnerabilidade maior, uma fragilidade maior, pensando em saúde mental, todo esse impacto faz com que ela tenha menos recursos para poder se organizar diante disso. Então, aflora essas questões de saúde mental e pode desenvolver esses transtornos. E como a busca, né, como a professora tinha falado, a busca pelo tratamento, ela não é tão valorizada, né? Eu acho que a gente caminhou bastante em relação à saúde mental, mas ainda assim a gente tem uma barreira nesse acesso muito gigante, né? Ainda é tratado como uma questão supérflua, tanto que, por exemplo, no consultório, diante da crise econômica, é uma das primeiras coisas, pensando em crianças e adolescentes, que os pais cortam, né? Porque é como se fosse uma coisa secundária. Primeiro a gente precisa fazer outras coisas. E daí pensando nas questões de saúde também, né? Tudo parou, né? Um monte de coisa parou. Daí tem o atendimento psicológico online, mas não é todo mundo que tem essa possibilidade, né? Tem pessoas que não têm a privacidade em casa para fazer um atendimento online, por exemplo. Então, eu acho que a gente precisa criar estratégias para poder trazer essa discussão e reflexão sobre saúde mental nesse momento, porque eu acho que isso vai ser uma consequência das maiores em relação à pandemia, né? Eu estou no consultório, eu atendo adolescentes, atendo crianças, e assim, são pessoas que têm condições de bancar um tratamento particular, são pessoas que têm uma condição financeira que não foi tão impactada pela pandemia, e tem aumentado essa procura porque os adolescentes, os jovens, os universitários estão mais em casa e talvez os pais tenham percebido melhor, né, estejam mais de olho em como o estudo está acontecendo. Então, eu vejo assim que muitas coisas que geralmente eu via mais na fase adulta, de questões de psicopatologia, têm aparecido muito em adolescentes e em pré-adolescentes. Então, eu acho que a gente precisa ter um olhar para isso, porque toda essa pressão vai desorganizando todos esses recursos internos que a gente tem. Pode passar. Aqui é mais algumas coisas que eu vejo que faz sentido a gente pensar em como trabalhar, né? Como enfrentar e reduzir esses sintomas de estresse e ansiedade. Na verdade, como se a gente pudesse pensar que estratégias a gente pode recorrer para a gente poder lidar com isso pontualmente. Então, primeiro passo, evite uma postura julgadora ou crítica consigo mesmo, que a gente precisa pensar o que eu consigo, o que cabe a mim fazer. E isso enquanto paciente, enquanto pessoa que está vivendo isso, mas isso também enquanto profissional, né? Eu tenho tido algumas experiências que o meu trabalho enquanto psicoterapeuta tem sido suportar as emoções de alguns pacientes que passaram por perdas drásticas em relação à Covid, perda de familiares, que é uma situação muito traumática. Então, a nossa postura é assim, tá, mas eu não estou evoluindo com essa paciente, porque nesse momento eu preciso conter essa angústia. E eu acho que em um ambulatório, eu acho que uma situação que a gente lida com pessoas que estão vivenciando isso, a gente precisa também reduzir a nossa expectativa de melhora, porque a gente precisa ser suporte, né? Pode passar. Avalie o ambiente e busque informações confiáveis. A gente precisa também avaliar até que ponto a gente consegue ir e o que está acontecendo, né? A gente tem questões políticas, a gente tem questões de saúde pública, a gente tem questões da ciência, a gente tem várias questões envolvidas nessas incertezas e preocupações. Então, a gente precisa lidar com o que tem ali à disposição. Então, a gente precisa buscar informações confiáveis e seguir esse ritmo. Eu acho que isso tem sido muito difícil, porque a gente está, como toda situação
nova, né, surgem vários ramos de discussões, né, várias exigências institucionais, políticas, públicas, científicas. Então, a gente precisa se apegar àquilo que é confiável e se organizar a partir disso, né? Tentar limitar a quantidade de informações aleatórias que a gente recebe e que podem interferir na nossa prática. Pode passar. Tem o suporte social e o profissional. É super importante, tanto quem está na linha de frente, no contato com os pacientes, e quem está vivenciando essas situações, que tem esse suporte profissional, a psicoterapia, a terapia de apoio, as intervenções psicológicas, o acompanhamento, mas também esse suporte social, no sentido de ter esse respaldo das pessoas importantes, mesmo que à distância, né? Porque, assim, a tecnologia, a relação pelas telas, ela faz com que a gente tenha menos vontade de interagir, porque é uma coisa muito distante, é uma coisa muito programada, a gente tem que programar um horário, programar um tema para conversar. Não é tão espontâneo como a gente sentar na casa de alguém, sentar num restaurante para conversar e as ideias irem surgindo. Então, a gente vai diminuindo, às vezes, esse contato, mas é super importante a gente ter essa rede de apoio, porque essa sensação de solidão, de estar sozinho, enfrentando toda essa tensão, dificulta bastante essa melhora, essa evolução, essa tentativa de manter o bem-estar nesse momento. Pode passar. Acolha seus sentimentos, porque a gente também, isso de novo, pensando tanto nos universitários, né, quanto nos profissionais que estão lidando com isso, a importância da gente poder validar o que a gente sente, né, porque a gente está vivendo isso junto com todo mundo, então a gente tem medo, a gente fica com raiva, a gente se indigna com as coisas que acontecem, a gente às vezes a gente tem vontade de negar, não vou negar que isso está acontecendo e vou viver normalmente. Então, que a gente possa acolher esses sentimentos, né, e aceitar que eles existem e o que eu faço com eles. E não só, não vou pensar nisso, não tenho a chance. Eu ouvi de uma colega que ela falou assim, eu não tenho a possibilidade de ficar triste, né? E não é assim que funciona o nosso organismo, né? Não é assim que funciona a nossa mente. A gente negando negando a possibilidade de ficar triste, a tristeza ela vai parar em algum lugar. E isso pode vir como adoecimento. Então, a gente precisa acolher e validar os sentimentos e achar saídas saudáveis para eles. Pode passar. É isso, eu queria mais trazer para vocês, assim, o quanto a gente precisa ser sensível, né, e ao mesmo tempo aceitar que a gente tem uma limitação muito grande na nossa atuação, né, pensando no contato com universitários, até na própria intenção da intervenção, que é o projeto de pesquisa, a gente tem uma limitação muito grande em como contribuir. Às vezes a contribuição é a escuta, é o suporte, é a possibilidade de um espaço para pensar sobre tudo que eles estão vivendo. E eu acredito que vocês também vivam isso aí, né? Que às vezes a possibilidade de atuação é o espaço de dar esse suporte, de fazer esse acolhimento. E isso é gigantesco, porque a gente estudando sobre psicologia de emergências, de crises, pensando em várias tragédias que a gente, né, vê o suporte psicológico funcionando, tem até alguns especialistas em psicologia de emergências que falam o papel do psicólogo diante dessas situações trágicas é estar ali, e não psicoterapia, e não trabalhar interpretando, é estar ali e possibilitar um espaço para aquilo ser vivenciado. Então, acho que essa é a nossa intenção, né? E eu acho que essa pode ser a nossa contribuição pensando em saúde mental nesse público dos universitários. Quero agradecer a Tatiane e a Luziane por tanto conhecimento reunido nessa aula. Muito obrigada. Vocês trouxeram muito conhecimento para a gente refletir e pensar. Eu acho que a gente tem um tempinho ainda para pergunta, e eu vou começar fazendo uma pergunta, tá? Daí vocês vejam quem que pode responder. Na apresentação da Luziane, ela trouxe que menos de 1%, né, é investido em saúde mental, né, nos países menos desenvolvidos. Eu queria saber de vocês, né, se vocês pensam que com a pandemia, né, a saúde mental ela vai ser melhor considerada, né, porque todo mundo agora só fala em saúde mental,
né? E se esses investimentos, né, se vocês acreditam que isso vai melhorar, né? Porque parece que agora, né, se atentou-se que existe também essa questão aí mental que, por vezes, está tão separado do orgânico, isso a gente percebe bastante no ambiente hospitalar, né? Então, eu queria saber de vocês, o que é que vocês pensam em relação a isso? Se com a pandemia a gente vai ter um olhar diferente agora para a saúde mental, e se essa possibilidade de investimento vai ser real, vai ser possível. Você quer falar, Tati? Eu falo, ou a gente troca, né? Cada uma. Isso, pode falando, eu também. Ok. Bom, eu tenho uma opinião, né, e tenho a possibilidade, pensando um pouco em políticas públicas, de como isso pode se desenvolver. Na minha opinião, eu acho e espero realmente que sim, que as pessoas vejam o quanto isso é importante, porque elas sentem a necessidade, né, vivenciam coisas que antes elas não vivenciavam e passam a não tem outro jeito, elas têm que reconhecer que elas estão vivendo isso está impactando, né? Mas para a gente fazer com que isso venha a ser reconhecido a nível de governo e que isso venha a gerar políticas públicas que sejam mais favoráveis para a saúde mental, a gente precisa de mais do que o que as pessoas vivem e mais do que o que elas tentam carregar. Né? Primeiro, a gente tem que ter um reconhecimento do sofrimento mental por parte das pessoas, né? O que elas vivem, e não é algo que a gente tem que empurrar com a barriga. Né? É importante reconhecer, e é importante reconhecer a necessidade de lidar com isso e ter o suporte profissional para lidar com isso, para que a gente consiga, a partir desse movimento, e tem que haver um grande movimento, né, da sociedade, precisa haver um grande movimento de ONGs, precisa haver um grande movimento de líderes pensando em saúde mental para que a gente venha a ter um reconhecimento maior em saúde mental. Parece que as pessoas vão lidar com isso e é só deixar o tempo passar. Uhum. Eu também acredito que isso, né, vai gerar mudanças, mas talvez eu não seja tão otimista no sentido de que eu vejo que às vezes as pessoas encaram como uma situação. Então eu acredito que talvez essa desigualdade, né, em quem tem mais condições de ter acesso e consciência disso, vai ter, né, isso vai aumentar, essa busca vai aumentar. Mas a minha preocupação é que eu acho que a gente tem pouca influência nessas questões públicas. Assim, hoje, nesse formato que a gente está, a gente tem poucas pessoas que representam a questão da saúde mental nesse ambiente. Então, por isso que eu acho que esse movimento é super importante. A gente precisa falar disso, a gente precisa fazer dentro do que a gente consegue, né? E levar o reconhecimento, né? Ok, obrigada. Mais alguém? Alguém que está assistindo online quer fazer alguma pergunta? Então eu vou fazer uma pergunta para a Tatiane. Já que ninguém quer fazer, eu tenho várias perguntas, então vou aproveitar. Tem gente do outro lado aqui também, já que quando a gente está que as pessoas ficam mais tímidas nesse momento. Sim. Mas vamos largar a timidez e vamos aproveitar, porque... Tatiane, você falou da questão dos universitários, né? Você trouxe, né, bastante informações. Eu acho que é muito importante esse olhar, porque hoje a gente tem tantos grupos para a gente olhar, né? E eu acho que o universitário é um deles. Eu queria saber de você, em relação a esses dados que você trouxe, e o que você está estudando com grupos específicos de universitários, porque, assim, se a gente for pensar, quando você começou a falar de universitários, eu comecei a pensar assim, dentro desse grupo de universitário, eu acho que tem grupos específicos, não sei se você concorda comigo, né? Mas eu estou pensando muito aqui na nossa prática, porque, assim, por exemplo, a gente percebe o universitário que faz lá o curso de medicina, né? Me parece que o sofrimento ele é vivido de forma diferente e ele é enfrentado de forma diferente
por exemplo, do universitário que faz psicologia, né, que tem outra formação. Eu queria saber se você está estudando grupos específicos e como que você percebe essa questão, né, porque sendo o mesmo grupo de universitários, né, dependendo do curso que você está inserido, as pessoas enfrentam de forma diferente e as pessoas sofrem de uma forma diferente. Sim, a proposta inicial é a gente não estabelecer um conjunto específico, um curso específico, né? Então, a gente vai abrir a pesquisa para fazer a avaliação de universitários, né? Independente da área que ele esteja estudando, do curso que ele esteja fazendo, para a gente fazer esse rastreio de indicativos de sintomas, né? De depressão, estresse e ansiedade. A partir disso, a gente vai selecionar, as pessoas vão ser encaminhadas por uma intervenção em grupo, né, para a gente trabalhar essas questões. Mas, de fato, faz muita diferença. Por exemplo, a gente até já discutiu alguns estudos que estudantes de psicologia tendem a apresentar níveis mais altos de sintomas psicopatológicos por conta da consciência, né? Porque a gente estuda sobre isso, então a gente consegue identificar melhor o que a gente passa, né? A gente tem mais acesso a essa informação. E realmente essa questão do sofrimento, porque tem a exigência de cada curso, né? As limitações de cada curso. Então, a nossa intenção é a gente trabalhar com o sofrimento de acordo com a vivência de cada um, né? Mas provavelmente, na hora que a gente coletar essas informações, vão aparecer talvez coisas mais específicas de cada formação, de cada curso, ou talvez de cada período, porque a gente também não delimitou tal semestre ou tal ano, a gente delimitou a gente colocou universitários de vários cursos de graduação de universidades diferentes, né? As questões econômicas também eu acho que é uma coisa que impacta bastante, né? Uma universidade pública, uma universidade privada, né? Uma universidade de um grande centro, uma universidade de um centro menor, né? Acho que são características que também interferem, mas na proposta de intervenção a gente não vai valorizar um grupo específico, a gente vai ver como isso acontece nos universitários, mas na discussão provavelmente isso vai surgir, né? Eu fiquei pensando nesses dois grupos, principalmente pela nossa vivência aqui, né? A gente observa o quanto, principalmente no aluno de medicina, né? Tanto o aluno, graduando, quanto o residente, os internos, né? O quanto existe um sofrimento, mas um sofrimento que não lhe é permitido sofrer, né? Parece que o próprio curso, a própria formação, por ser tão objetiva e focado tão no científico, né? A subjetividade acaba sendo tolhida, acaba sendo não permitida, né? E aí, por isso que eu vejo esse sofrimento e a gente vê o quanto essa demanda está presente. No da psicologia, a gente entra mais em contato com esses sentimentos e a gente consegue buscar, né, esse atendimento e, no caso dos alunos de medicina, que é o que eu estou, né, dando exemplo, a gente vê o quanto eles não conseguem reconhecer e a dificuldade também de buscar essa ajuda. Sim. Né? Então, sim, isso na prática, isso no dia a dia está muito presente. Né? Eu acho que isso que é importante a gente ter esse olhar, esse estudo que vocês estão fazendo, eu acho que vai contribuir muito, né, para que a gente possa entender, né, toda essa dinâmica, né, que perpassa aí, né, por esses vários universitários, né? Com certeza. A questão que a Tati levantou também, né, da saúde mental, o quanto eu me cobro, o quanto eu preciso ser produtivo, sem pensar nesse mundo de cabeça para baixo, né? Sem pensar em todas as condições de estresse que a gente está vivendo. Parece que fatores do ambiente são culpa minha como aluno, né? Então, eu não estou conseguindo produzir, eu não estou conseguindo gerenciar todas as aulas, eu não estou conseguindo acompanhar todas as atividades, e isso é culpa minha, né? É muito interessante aqui o que a Tânia trouxe, né? A questão das mães, realmente, né? Cuidar de filhos, gerenciar as atividades dos filhos no sistema remoto, com todo o processo de aprendizagem deles, os filhos em casa, a condição de estresse dos filhos, cuidar da casa, e eu tenho ainda, diante de tudo isso, que ser produtivo, e se eu não sou, é minha. E é um ciclo de adoecimento, né?
Então, E até eu vi ali a questão da idade, né? A gente estabeleceu uma idade de 18, se não me engano, a 65 anos, porque a gente quer ver o funcionamento dos universitários. Eu vejo que tem uma diferença muito grande, né? Por exemplo, das pessoas que são mais velhas, as pessoas que acumulam mais funções, né? Às vezes, pessoas que têm a função de universitário exclusiva, é diferente o jeito de reagir a pessoa que tem que trabalhar, cuidar de casa, dos filhos, né? E estudar. Então, assim, o que eu acho que vai ser interessante, isso ser trabalhado num grupo, né? Porque a gente vai poder trazer essas vivências, né? E poder trocar um pouco essas experiências. Mas, de fato, eu acho que esse acúmulo de funções ficou muito mais difícil nesse período, né? Por mais que quem não tenha tantas funções também tenha sofrimento, mas a gente tem que pensar nessa questão da produtividade. O adulto ele é cobrado a produzir em situações, sejam elas quais forem. E na pandemia não está sendo diferente. A gente é cobrado numa produção independente da pandemia, né? Então é muito interessante a gente pensar nisso e a gente poder olhar um pouquinho para essa vivência desse grupo, né, dos universitários, independente da faixa etária, do curso e da dinâmica que eles estão inseridos, né? uma questão, pode falar, já. Só para complementar, eu acho que isso que vocês trazem, essa questão da temporalidade, que é diferente, né, nesse momento de pandemia. É um tempo que parece que está assim, em suspensão, né, mas é um tempo que a gente não consegue produzir, né, tanto quanto nos é cobrado, né. Uhum. E assim, a impressão é que a gente tem mais tempo, só que esse tempo está sendo preenchido por muitas coisas, como a Tatiana trouxe, né? Então, eu levo meu trabalho para casa, ou eu estou estudando em casa, mas em casa tem as interferências de todo o contexto, né? Então, é um tempo, né, que a gente tem, né, mas que é um tempo diferente, né? Um tempo que está permeado por várias questões, né? E, além disso, né, em relação a essa insegurança que a gente está, em relação a o que é que vai ser daqui a um ano, né? Então, isso tudo acaba interferindo na nossa produtividade e, muitas vezes, não é pensar sobre isso, né? Sim. A ideia é que a gente está tendo muito tempo, né? O aluno ou o trabalhador que está em casa agora tem todo o tempo do mundo e não está conseguindo produzir, né? O que será que está acontecendo? Então, é importante pensar que esse tempo é um tempo diferente que a gente está vivendo. Sim. E até as válvulas de escape que a gente não tem, né? Porque assim, a gente trabalha a semana toda, a gente está na correria, mas a gente tem um encontro com os amigos, um cinema, uma viagem, e a gente vai conseguindo administrar toda essa sobrecarga, toda essa energia. Hoje, a gente não tem onde descarregar. Tanto que as questões dos transtornos alimentares estão muito presentes, o abuso de substâncias também estão muito presentes, porque é muito difícil essa coisa, essa vivência do prazer está sendo muito limitado, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que a gente precisa considerar. Sim. É importante a gente pensar também que o fator ter filhos, cuidar da casa, são extremamente comprometedores, né? É fato em relação à saúde mental, mas isso não quer dizer que pessoas que tenham mais dessas condições para gerenciar são mais comprometidas em relação à saúde mental, né? O jovem que vivencia, ele tem o controle de casa, né? Ele não precisa cuidar de filhos ou da casa, mas ele tá vivenciando de diferentes situações de estresse que é difícil a gente medir o que é estresse. Estresse depende de inúmeros fatores e como a percepção do indivíduo é em relação a isso, né? Ele também está e pode estar vivenciando o comprometimento à saúde mental tão significativo quanto as pessoas que gerenciam tantas coisas, porque o que compromete a condição de saúde mental não é a quantidade de serviço, atividades ou atividades a fazeres que levam a pessoa a desempenhar. São inúmeros fatores. A gente tem uma pesquisa da Eliana, aluna do mestrado, que ela fez uma relação entre estilo de vida e saúde mental, e antes da pandemia, né? E ela identifica o que na pesquisa dela?
que pessoas, alunos universitários com maior... ela investigou inúmeros fatores do estilo de vida, dentre eles cuidados com a alimentação, qualidade do sono, a quantidade de atividades físicas e atividade de lazer, o quanto que as pessoas percebem ter atividade de lazer. E o que eles identificam? Que a saúde mental compromete principalmente as questões alimentares, a realização de atividade física e a percepção de atividade de lazer, sendo que essas coisas estão diretamente relacionadas à idade. Ou seja, alunos mais novos percebem menos atividade de lazer. Isso antes da pandemia, aonde você tinha uma amplitude de possibilidades de atividade de lazer. Então, você fica o tempo todo no computador, realizando uma atividade monótona, e você não consegue estabelecer estratégias para lidar com isso. É o tempo todo numa condição estressante e desgastante, e os alunos não identificam, principalmente os mais novos, o que eles podem fazer para intercalar a essas condições de cansaço, desgaste, que é o ensino remoto. Né? Além disso, pessoas que estão acreditando e que, claro, né, o ensino superior é uma ponte para o mercado de trabalho. E como esse mercado de trabalho está agora? Será que eu vou conseguir lidar com isso? A expectativa que eu preciso, a competitividade, o que eu vou fazer com essa nova forma, né, de trabalhar, de vivenciar a minha dinâmica profissional. São inúmeras demandas e que o jovem se coloca também. Então, não dá para a gente medir que pessoas mais novas, mais velhas, estariam com maiores problemas ou maiores riscos em relação a isso, né? Um ponto muito importante que a gente precisaria discutir, sim, né, é a questão da maternidade, e o quanto isso afeta, compromete a vida das pessoas e quanto isso deve ser vivenciado. É um público que precisa de atenção, sim, né? E eu diria que outros também precisam. Né? Mas a questão da Tânia aqui que ela levantou foi muito bom, muito importante lembrar desse público. Meninas, deixa eu só... Achei que quer falar. Oi, Rosiane, oi, Tatiane, muito obrigada. Muito obrigada pela bela apresentação, contribuiu muito para a gente, né? Eu acho que assim, eu queria primeiro agradecer, né, a presença de vocês, o quanto vocês enriqueceram as nossas aulas, o nosso conhecimento, e eu só queria falar de uma questão, assim, porque na verdade, com tudo que vocês trouxeram para a gente pode fazer essa nossa autoanálise, né? Nós, profissionais da área de saúde, que estamos no dia a dia lidando com as questões do Covid, por exemplo, né? Então, assim, nós precisamos fazer essa autoanálise. A gente não está imune a isso, pelo contrário, nós estamos imersos nessa situação. E, por outro lado, isso nos instrumentaliza também para avaliar os nossos pacientes, né? Então, assim, foi muito útil para nós todas as informações passadas, porque isso nos faz cuidar de nós próprios e também nos ajuda a avaliar, orientar e cuidar do outro, né, dos nossos pacientes, no caso. Então, assim, eu queria agradecer muito e ver essas questões, né, de pontuar a importância disso, né? Então, assim, a saúde mental realmente é muito importante, mas para todos nós, né? Inclusive nós que estamos falando, nós em relação à nossa família, nós em relação ao nosso trabalho, né? E, logicamente, no nosso trabalho a gente faz muito uso disso, né? E a gente precisa dessas informações para melhorar as nossas atuações também, né? Eu queria agradecer e ver se vocês querem colocar mais alguma coisa em relação a isso. Ah, que legal. E é importante a gente pensar, né, que a formação, né, em alguma área em saúde mental
não nos faz menos suscetíveis a essas vivências, né? A gente, às vezes, tem até, como essa percepção é maior, né? E a gente lida com isso o tempo inteiro, então a gente precisa, sim, também ter esse limite no sentido do quanto a gente se expõe, do quanto a gente também tem esse o pensamento que você tinha falado de, não temos tempo para sentir, né? A gente também precisa respeitar isso, porque quando a gente não tá bem, a gente não consegue ajudar outra pessoa a lidar com isso. Não dá para engolir, né, e fingir que nada está acontecendo. Então, é uma coisa super importante. A gente precisa cuidar disso, porque eu tenho visto até o que a professora colocou antes, né, o prejuízo financeiro que é os afastamentos por questões de saúde mental. Pensando, por exemplo, na educação, que é um dado bem, né, exagerado, assim, são muitos os professores que estão deslocados de função por conta de questões em saúde mental. Então, a gente precisa pensar que sem essa saúde mental, sem essa proteção, a gente não consegue desempenhar, né? Então, a gente tem o contraponto dessa vivência capitalista, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ver que nosso recurso é isso que a gente tem de ferramenta de trabalho, né? É a nossa saúde mental. Então, a gente também precisa olhar para isso, né? Eu também gostaria de agradecer muito e ficamos, né, Tati, à disposição para falar a respeito disso. Eu com a Tati trabalhamos em saúde mental, nós estamos desenvolvendo também pesquisas relacionadas à dor crônica, fibromialgia, né, e vamos desenvolver projetos aqui a respeito do tema. E ficamos à disposição sempre, é sempre um prazer estar junto com a Jaque, com a Sheila e com todos vocês que participaram atentamente, nos ouviram, né? É bom rever o Pedro, e vocês, quem eu também, né, conheço, eu não me lembro o nome dela, mas essa psicóloga que trabalha também no setor com dependentes químicos, né? Tá bom, aqui, a Raquel. Raquel, isso. E a Aline e o Jefferson. Isso. E o Lucas. Lucas. Eu me lembro, parece que era o... Tudo bem, Lucas? Eu me lembro do rosto dela, eu só não me lembrava do nome. Mas é um prazer estar aqui com vocês, né? Muito obrigada, Tati. Agora já estou íntima, e Lu. Pode ficar à vontade. Desde já, sintam-se convidadas. A gente quer saber da pesquisa de vocês, tá? Uhum. Convidados para voltar aqui no nosso grupo, foi muito bom, né? Não só em relação à pesquisa, mas também, né, contribuir com o conhecimento que vocês têm, tá bom? Desde já eu convido vocês a participar da próxima aula, que vai ser segunda-feira, sobre cuidados paliativos com o médico paliativista, tá? Bastante interessante. E fiquem à vontade para participar sempre que vocês puderem, tá bom? Um beijo. Um beijo, gente. Foi um prazer. Prazer. Muito obrigado. Tchau.